Mária, é crime contra a Não. humanidade. O que acontece é o seguinte, Tá ali eu acho também. que o crime não é transmissível. O presidente da República, na qualidade do titular do Poder Executivo, até agora, nós ainda ninguém conseguiu provar até que ponto o presidente da República cometeu um crime. E vivemos num país de medo, onde o deputado da UNITA ou do MPLA tem receio de se pronunciar ou de mostrar a sua opinião publicamente com medo de ser conotado. O maior partido na oposição avançou esta semana com um processo de destituição ao Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Dr. Manuel Pember, comece por si, por ser um militante do MPLA neste caso. É um processo que já foi chumbado na Assembleia Nacional. A UNITA avança novamente para que o mesmo processo seja reativado e avançarem com a destituição do Presidente da República, João Lourenço. Há pernas para andar? Este processo terá pernas para andar? Mais uma vez, boa noite. Acho que na verdade não terá perna para andar. Porque nós, eu acho que já falávamos isso nos meses passados, de que esse processo não tinha perna para andar. Por um motivo muito simples, porque a própria UNITA em si só não consegue argumentar, não consegue provar daquilo que ela acusa o Presidente da República, e isso demonstra que, na verdade, a UNITA não consegue ter uma agenda, não consegue ter uma agenda de um partido político na oposição. Porque destituir um Presidente da República, por enquanto, eu acho que não é a prioridade dos angolanos. A prioridade dos angolanos, nesse momento, prende-se, sobretudo, a cesta básica e a saúde dos angolanos. E agora, destituição do Presidente da República só, na verdade, passa na mente de quem, na verdade, quer o poder a todo custo. Esse processo não tem perna para andar. Por quê? Na Assembleia Nacional, na primeira instância, já foi eliminado. A UNITA, inconformado, achou melhor que, na verdade, tem que continuar o processo até no Tribunal Constitucional. Bem, vamos supor que até segundo a UNITA, parece que levaram o processo no dia 20 de dezembro. Sim. No Tribunal Constitucional. É o mesmo Tribunal Constitucional que o nosso compatriota da UNITA desacreditam todos os dias. Eles dizem que o Tribunal Constitucional não são conotados como os elementos do MPLA, segundo os militantes da UNITA. E agora, é mesmo no Tribunal Constitucional é onde que eles levam o mesmo processo. Se vocês, na verdade, não acreditam no Tribunal Constitucional, mas o porquê que vocês levam um processo que já a Assembleia Nacional deliberou de que, na verdade, não tinha perna para andar. Até que ponto que a UNITA vai chegar? Eu acho que a UNITA vai acabar este mandato de 2022 até 2027 no único ponto que, na verdade, não engrandece o nosso país, que nada ajuda para o desenvolvimento de um país. Na qualidade de um partido político de oposição, o que ele faria, na verdade, é o seguinte, é apresentar alternativa e algumas políticas públicas que o MPLA tem apresentado. Mas, infelizmente, o nosso partido da oposição, que é a UNITA, não consegue ter essa ideia. Olha, a UNITA ele conseguiu as 90 assinaturas, não é? Dos 90 deputados ele conseguiu. Levou na Assembleia Nacional. E dentro da Assembleia Nacional, ele contava, hipoteticamente, se calhar, os deputados do MPLA apoiassem a sua iniciativa. E nós vimos os 124 deputados do MPLA votaram contra. E o processo morreu logo. Onde que a UNITA vai chegar? Certamente a UNITA vai acabar, mais uma vez, morrer na praia. Termina o ano 2024, 2025. Vamos de novo às eleições de 2027. A UNITA não conseguiu apresentar nenhum programa que tenha a ver sobre o bem-estar do povo angolano. Okay. Eu vou adotar o Jaime MC, que é ativista cívico e músico de intervenção social. A UNITA apresenta um processo, ou melhor, continua com o processo de destituição. Vai para o Tribunal Constitucional. Acha que, no seu ponto de vista, este processo terá pernas para andar?
Obrigado mais uma vez. Esse é um ponto pertinente, porque é ao torno deste primeiro ponto que nós, praticamente, nos demais pontos, nos vamos desdobrar. Então, vejamos. Este processo da UNITA tem sim pernas para andar. Tem pernas para andar. E eu volto a repetir, tem pernas para andar. No entanto, o que sucedeu no parlamento angolano é uma pouca vergonha. Porque não se pode dizer, a grosso modo, que o processo não tem perna para andar, enquanto não analisou-se o processo, os elementos de factos e de direito. Não tenta fazer perceber. No entanto, o que o grupo parlamentar da UNITA alega? Alega que, dentro dos elementos de facto e de direito, está o crime de corrupção, crimes de abusos de poder ou de autoridades, assim como crimes entre outros crimes mais, de não responsabilização dos gestores da coisa pública quando cometem qualquer tipo de delito. No entanto, se há impunidade, a UNITA alega impunidade nesse processo, alega o crime de corrupção neste processo, e ainda assim teremos coragem, ou temos coragem, ou há sanidade mental para se dizer que não há perna para andar? Ou estamos distraídos aquilo que diz respeito ao artigo 29 da Constituição da República, que tem como epígrafe destituição do Presidente da República, onde alega que se há questões de corrupção, entre outros elementos que a UNITA alega nesta sua contestação ou acusação, forem provados, sim senhor, o Presidente da República tem que ser destituído. Isto nós temos que dizer, tem perna para andar. Agora, então vejamos, o camarada presidente, já para concluir, o camarada presidente teve uma visita que a todo canto do país foi aplaudido pelos seus militantes nos Estados Unidos da América. Mas o que não se quer aplaudir é o que aconteceu no cenário americano. Os parlamentares analisaram primeiro o processo que visava destituir o Joe Biden da presidência, e só depois é que votaram. Não é o que aconteceu na nossa realidade. O que o Dr. Pembele alega que o parlamento já chumbou aquilo, mas não houve racionalidade. Não se analisou de facto no parlamento minuciosamente os elementos alegados pela UNITA para depois os deputados votarem. O que faltou para que o processo fosse analisado no parlamento? Não, faltou separação de poderes, porque o titular do Poder Executivo, o senhor João Lourenço, baixou ordem para a Assembleia Nacional, que tecnicamente é um órgão equidistante do Poder Executivo. É isto que faltou. Dali que aquele voto seria secreto. Mas por orientações políticas, o voto para a destituição do Presidente da República foi levantar o braço, com uma conotação tremenda, e vivemos num país de medo, onde o deputado da UNITA ou do MPLA tem receio de se pronunciar ou de mostrar a sua opinião publicamente com medo de ser conotado. No entanto, isto é que falhou, e a lei diz outra coisa, e o parlamento fez outra coisa. No entanto, a UNITA foi para o Tribunal Constitucional, é legal, isto é de lei, fez muitíssimo bem, porque eles prometeram fazer uma luta, nas instituições, então que façam lá. Jaime MC, Né? é possível a UNITA ter fé e confiança numa instituição que eles alegam que não funciona? Que eles acreditam. Sim, mas não é só a UNITA, até os próprios militantes do MPLA sabem disto. Até nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto acadêmicos, sabemos disto. Porque quem está no poder, o titular, sabem que quem detém o poder, quem é a titular máxima do Tribunal Constitucional é militante do MPLA, que só congelou essa militância depois de tomar posse enquanto presidente do Tribunal Constitucional. Isso é público. Portanto, a partir dali, qualquer indivíduo vai com certa reticência, olhando para essa pessoa, se tomará decisões de forma, imparcial. Mas até prova em contrário, é preciso sanidade, é preciso higiene mental, que o Tribunal Constitucional se dispa do seu capote militar ou de militante do MPLA e toma a decisão tecnicamente. É necessário. Agora,
Acreditamos? Não acreditamos, mas vamos desacreditar na totalidade, dizer que por que desacreditam. Então, para dar motivo, razão, por que a UNITA diz isso, por que a sociedade civil diz isso, precisamos metê-los à prova. E a prova é esta: a Presidente do Tribunal Constitucional, o seu organismo todo, tem a oportunidade de mostrar para Angola e o resto do mundo que não são ou não estão a mando do titular do Poder Executivo e tome a decisão necessária conforme a lei determina. E o Presidente da República é de lei, no artigo 129 da Constituição da República, pode sim ser destituído por estes crimes que a UNITA alegou. Agora, o ônus da prova em matérias criminais ou penal não recai unicamente a quem acusa. Até a Presidente da República tem que também provar que tudo que a UNITA alega sobre ele, toda acusação que pesa sobre ele, é errada. Tem que se provar isto. O ônus de prova em matéria penal é repartido. No entanto, há que se provar. Então não podemos aqui iludir a quem nos acompanha, iludir a comunidade nacional e internacional que não tem perna para andar, enquanto que não se teve contato com o dossiê. O Dr. Manuel Pembele disse que a UNITA não apresentou provas concretas. Mas onde é que o doutor vai ver essas provas? Não, porque é o seguinte, nós tornamos um... Mas as provas não podem estar públicas. É o Uma seguinte, coisa é o processo... Deixa só terminar. Uma coisa é o processo ser público, isto é homenagem ao princípio da publicidade processual, mas os elementos de provas probatórios mostram-se em sede próprio, no tribunal. Isso tem que estar claro. Mas eu não posso deixar de tornar público um crime, hediondo ou não, porque o indivíduo quer que lhe mostre já a prova. Isso, e temos que entender que o direito processual penal apresenta-nos o quê? Que na primeira fase da instrução o processo é secreto. Pode-se dizer publicamente aqueles elementos que não prejudicam o processo na sua essência. Não é o doutor Pembele que vai receber as provas mas uma das provas é a morte de Cafunfo. Uma das provas é aqueles militantes e ativistas que foram corrompidos naquele processo para falarem mal de um ou de outro. Aquilo não é corrupção. E quem pagou aquilo? Agora, como é que se prova isto? Está claro, então se eu faço publicidade, idiotizo, ridicularizo um opositor para favorecer um, subjacentemente aqui, cada um de nós, como adulto, sabemos quem que está por detrás disso. E a mídia que passa isso. Já para concluir, uma das provas é a questão que aconteceu em Cafunfo. Morreu pessoas de Cafunfo. O Presidente da República, no seu pronunciamento, legitimou aquela situação de Cafunfo. O ministro do Interior legitimou as mortes de Cafunfo. Então, há vários elementos de prova. A miséria está claro. Só quem não vive em Angola é que não acredita. Mas, ainda assim, damos a primazia à UNITA a apresentar essas provas. É fórum próprio. Não porque o doutor Pembele quer que se mostre já as provas. Okay. Doutor Manuel Pembele, é da mesma opinião com o Jaime MC? Não, há provas, ou melhor, as acusações são públicas e a Constituição, ou melhor, a Assembleia Nacional chumbou, não é? Chumbou aquilo que era a pretensão da UNITA. E no ponto de vista do Dr. Manuel Pembele, como militante do partido, achas que as provas, ou melhor, o processo que se tornou público, condiz com o que se vive no país? Olha, é o seguinte, eu acho que, ajudando aqui o meu colega do painel, aqui, o Jaime, a UNITA publicou as acusações. Eu acho que são 89 páginas. Era 89 páginas, onde que a UNITA descrevia de cada crime que supostamente o Presidente da República cometeu. Olha, nós falávamos o seguinte: crime contra a corrupção, 170 a violação da lei constitucional. O povo angolano, de forma massiva, rejeitou a governação do Presidente da República. Só para tentar mais ou menos enumerar Sim, também fala de execuções sumárias. Também fala de execuções sumárias. Eu acho que fala também de denegação da justiça. Fala também de sequestro, que é frequente. O que acontece? Então, pronto, não é só isto. Há vários elementos aqui. Na Vidrul morreu, assassinaram 8 cidadãos. Isso é execução sumária, é crime contra a humanidade. O que acontece é o seguinte: eu acho que o crime não é transmissível. O Presidente da República, na qualidade do titular do Poder Executivo, até agora, ninguém conseguiu provar até que ponto o Presidente da República cometeu um crime. Ninguém. O que a UNITA alega são as alegações. E essas alegações colocou na Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional, por sua vez, recebeu a UNITA,
ele cria o seu dossiê, entrasse na Assembleia Nacional, depois da aprovação passaria onde? A Assembleia Nacional poderia encaminhar aonde? Ao Tribunal Constitucional. Mas como a Assembleia Nacional, no seu todo, acharam que na verdade não havia prova suficiente para que esse dossiê andasse, o que eles fizeram? Eliminaram logo na primeira instância. Não é a Assembleia no seu todo. Tá Uma bem- parte, não, é o seguinte, uma parte de é o pessoas seguinte. influenciadas Não, pelo não. titular A do Poder Assembleia Executivo. Nacional... quando Não, se fala no da seu Assembleia- todo, não. Entende uma coisa? Quando se trata da Assembleia Nacional, são 124 deputados, não é? São Que é- 200, não, a maioria. 220 Não. deputados. Eu falo... O parlamento no Não, seu todo, quando se diz no seu entende, todo, estamos a dizer entende. são 220 deputados. Quando se trata da Assembleia Seu Nacional... todo é isso. A maioria... A maioria... pode Então, falar- a maioria é outra coisa, o seu todo é Tá bem, outra. mas É o nessa seguinte, perspectiva, doutor. Os únicos que votaram contra, ou quer dizer, que estavam a favor da destituição, falamos de 90 deputados. O restante... Porque leram. Não, porque leram o entende? dossiê. Inclusive, E outros votaram deixa- sem ler. Isso é Inclusive- perigoso, não, doutor. Inclusive, até os partidos da oposição, falo, Mas qual é a da oposição? FNLA, Sim. da FNLA, o PRS e o Partido Humanista, Sim. votaram contra Não a tem decisão. domínio do Não, dossiê. mas calma Isso, aí. doutor, a estupidez começa ali, perdoa meu termo. Doutor, está te dizer assim. Sim. Qualquer indivíduo que se preza racional Sim. não pode decidir, não Sim. pode dizer não Sim. ou sim, Sim. sobre um determinado assunto que Ei, não domina, doutor. sabe o que É acontece? te colocar ao ridículo. No entanto, por que os 90 votaram a favor? Porque Sim. têm o domínio Não, e subscreveram a sua totalidade. Os outros votaram contra porque não têm domínio. Entende uma coisa? Isso Deixa é que- passar deixa que eu vergonha explico. em parlamento. Não Não, pode mas- servir como um lugar de acomodar pessoas. É para trabalhar e refletir. Eu acho que isso não entende uma coisa. O que acontece? É que a UNITA sentiu-se na Assembleia Nacional isolado. Isolado de que forma? A maioria, inclusive, até os partidos políticos da oposição, que a UNITA contava que estaria ao seu lado, mas fizeram o quê? Demarcaram-se dessa iniciativa. Por quê? Se fosse o MPLA, íamos dizer que não. Todo o bloco da oposição estão a favor da destituição. Mas até os partidos políticos da oposição isolaram a UNITA. Não E a há UNITA qualidade ficou nisso, não está conseguindo Não, mas perceber. a qualidade E também eu há acho que- diferença de Não, partidos da não. oposição e partidos Eu na sei- oposição. Na Deixa só lhe mensagem dizer. política, Não! na mensagem política, tu Não. tens que fazer uma análise. Quando que você fica isolado numa iniciativa, não. isso quer dizer o quê? Não, A sua não é iniciativa isto. não tem perna para Não andar. é verdade. É verdade. Estimado, Sim, sim. só lhe dizer, não é verdade. Sim, diga. No mundo do pensar, Sim. os que gritam muito, essa maioria, não conhecem nada. Sim. Nunca pode se sentir inibido de continuar com as suas convicções, quer seja políticas ou sociais, porque a maioria não te percebe. Sim. Quando Sócrates diz que o voto não vota nada quando vê de uma maioria analfabeta, é nessa perspectiva. Colocar um deputado a tomar decisão sobre uma situação que não domina é um cúmulo da estupidez, doutor. Isso é o termo mais acertado aqui ao nosso nível. Então, eu não conto Sim. o voto contra Sim. do Partido Humanista. Não Por quê? conto. Por quê? Não teve contato. E mesmo dos deputados do MPLA, não conto. Por quê? Porque Sim. se o voto fosse secreto, Sim. teríamos surpresa. Por quê? Teríamos surpresa. Sabe Por por que, quê? que tiveram medo de ir para o voto secreto conforme a lei determina? Não, entendi. Não, mas por que, que se teve medo? Sabe o que aconteceu? O MPLA nesse dia apresentou-se com a máxima força. Quer dizer o quê? O MPLA, desde o início dessa legislatura, dificilmente o MPLA se apresentava com 124 deputados. Mas nesse dia, os 124 deputados do MPLA apareceram. Sabe por quê? Porque o presidente da República baixou uma ordem Não, ameaçando não, até o deputado do MPLA que estava... Isso é certo. Até o deputado do MPLA que estava incomodado, Sabe qual é a hospitalizado em Portugal, É. foi obrigado a sair de Portugal para vir aqui. Sabe Porque se qual é a não me- viesse, poderá É. denotar a imagem de que ele favorece ou está de Bem, acordo. Há intimidação. Não, a Doutor, isso tem que estar claro. Quer Houve dizer- intimidação. Até doentes, deputados doentes do MPLA foram obrigados a vir. E o burro político, o MPLA na sua totalidade, reuniu naquela semana, ameaçando e pagou até pessoas para distorcer a opinião pública. Isso é um processo político, isso é um projeto. E tudo que a UNITA alegou no seu processo, Sim. para ser chumbado, se meteu em prática novamente. Não, Que é a corrupção novamente, pagou mais pessoas para ostracizar a oposição, É o seguinte, e criou uma comissão que foi para a Jamba. Quer dizer, esse Não, período não. todo de Gente. atrapalhice
É simplesmente para desviar a atenção. É isto que ocorreu. Não. Então, E agora- se até os doentes foram obrigados a vir aqui, um Tá, indivíduo pessoal. que está em medicação em Portugal, vamos respeitar a Tá pessoa. bem, Ele é tá bem. militante do MPLA, é deputado, Tá bem, mas também tem direito à vida. Analisa Está uma doente. coisa, é o seguinte, Mas o vamos- MPLA, o seu titular, obrigou a vir para aqui só para fazer figurino, para fazer a fotografia que todos os deputados do MPLA estão presentes. Sabe o que acontece? Não é desta forma que se faz Deixa que eu política, conclua, estimado. deixa que eu te explicar uma coisa. Essa pessoa da UNITA, fazendo uma análise, há uma parte jurídica e a parte política. Juridicamente, a UNITA morreu na praia. Juridicamente, na verdade, a UNITA mora na praia. E fala isso em que termos? Deixa eu concluir. Ou com que termos, com que fundamentos? O fundamento é que a Assembleia Nacional eliminou. Não, companheiro, Chumbou. não para. Eu sou Não, jurista, estimado. tá bem, Eu tá sou bem, jurista. tá bem, deixa eu Se, concluir. se queres falar de Tá bem, direito, deixa eu concluir. eu entendo deixa, disto. Tá bem, deixa eu concluir. Né? Deixa eu concluir, se calhar depois vais argumentar. Na parte jurídica, está fechado. Yeah. Na parte política, a UNITA, que na verdade, ele queria que tivesse, se calhar, alguns pontos políticos. Só que a UNITA foi surpreendida na Assembleia Nacional. Qual é a surpresa que a UNITA encontra na Assembleia Nacional? Ficou isolado. Ninguém esteve ao seu lado. Isso quer dizer o quê? A UNITA poderia fazer o quê? Fazer uma reflexão se na verdade poderia continuar com o processo ou não. Eu acho que, a minha opinião, a UNITA parava com esse processo. Podia virar as suas baterias com outras atividades, mas não na decisão do Presidente da República. Eu já tinha dito, nem que o presidente, hipoteticamente que o presidente seja destituído, quem soube é a vice-presidente do MPLA. do MPLA. Ou até que seja o vice-presidente do... Não, segundo a Constituição, quem soube é a vice-presidente da República. Até aqui o Bureau Político continuava, os ministros... O MPLA continuava no poder. Mas eu acho que o que eu analiso, na verdade, esse não é o tema que o povo angolano precisa, por enquanto. Não é a prioridade do nosso país. Por enquanto, é que vamos juntar as forças para fazer o quê? Até que ponto a cesta básica chegou no nível que chegou? Como é que nós vamos conseguir contornar a subida da cesta básica? Eu acho que, por enquanto, esse seria um tema que os nossos compatriotas da UNITA estariam colocando na mesa. Mas não esse tema aqui, por enquanto, que não interessa a ninguém. Que a UNITA espera até 2027 fazer o quê? Apresentar outro programa para ver se ele que convença o povo angolano para que ele vote. Então, se com esta análise que o doutor diz, acha que a UNITA tensiona destituir o titular do Poder Executivo para ele chegar ao poder? Ou para o partido UNITA chegar ao poder? Está claro que não, há vacatura, há outros elementos, mas o que estamos a dizer, nós não vamos deixar de responsabilizar os culpados só pelo facto de acharem que eu quero chegar ao poder. Não é isto que motiva, e nem isto que motiva esse dossiê da UNITA. E temos que dizer o quê? O doutor dizia que não se sabe, não é Presidente da República que cometeu os crimes. Companheiro, a questão da autoria tem que ser percebida, há cúmplice. Isso que os deputados do MPLA fizeram e todos os outros deputados fizeram no Parlamento, aquilo pode se subsumir em crimes de cumplicidade. Eles podem ser cúmplices de todos os elementos criminais imputados para o titular do Poder Executivo. Se provar que tudo que se alega, ou em parte, que se alega contra o Presidente da República for verdade, aqueles deputados que votaram contra são cúmplices da execução sumária, são cúmplices da questão da corrupção do país, são cúmplices de toda a maldade que acontece no país. É cumplicidade. Então, não podemos achar que só vamos preso quando somos nós a cometer o crime. Há autoria moral, há autor moral. O indivíduo que não está presente, mas delega ordem, isso é autoria também. Então, há que entender a classificação e, de certa forma, dos sujeitos processuais. Todos podem ser chamados. Okay. Né? Doutor, Então, pronto, para era nessa... terminar esse tema, o que é que aconselha a UNITA? Na verdade, o que eu aconselho a UNITA é que ele muda a sua agenda. Muda a sua agenda e vê que, na verdade, o mandato... Só estamos no segundo ano do mandato do Presidente da República. Temos mais 5 anos. E que a UNITA, na verdade... Mais 3 anos. Temos mais 3 anos. Que na verdade, que a UNITA vê na sua agenda que ele tenta rebuscar o programa que ele apresentou nas eleições passadas para ver que ele consegue retirar uma agenda ligada na parte da economia e que ele traga ao público para ser discutido. Ok. Doutor Jaime MC, que mensagem deixa ao Partido UNITA, uma vez que a UNITA diz que não confia nas instituições do país?
Não, continue. Eu acho que a Anitta disse que vamos fazer luta institucional. Continue a fazer a vossa luta. E nós, enquanto sociedade civil, vamos continuar a fazer a nossa, protestando nas ruas, conforme a lei e o direito determinam. No entanto, não podemos inibir nenhum tipo de iniciativa democrática, porque é errado a narrativa segundo a qual que a Anitta quer chegar ao poder a qualquer custo. Se assim fosse, não assumiria os cargos ou não ia para o parlamento, porque estava completamente evidenciado que a Anitta ganhou as eleições de 2022. Mas ainda assim foi para o parlamento, significa que o objetivo último da Anitta não é só o alcance do poder, mas a estabilidade social, mas a resolução e satisfação da necessidade da coletividade. Tem que estar claro até esse ponto. No entanto, não podemos distorcer a opinião pública. Cada autor, eu como Jaime MC, qualquer cidadão angolano, pode mover uma ação criminal contra o titular do Poder Executivo. Pode. Porque eu tenho legitimidade para tal. Porque os crimes são classificados em crimes particulares, semipúblico e público. Em crimes público ou semipúblico, o impulso processual pode advir de qualquer um que tenha legitimidade, enquanto cidadão angolano. Agora, crimes particulares depende de quem, né, o ofendido. Então, quer a Anitta, até nós, enquanto sociedade civil, também podemos fazer recorte à assinatura para destituir o titular do Poder Executivo, porque é o país que nos interessa. Isto não é o partido A ou B, é o país. Conforme o atual presidente desgoverna esse país, isto não está a prejudicar só nós, está a prejudicar todo mundo. Aquela gente toda que tem sido vítima das execuções sumárias, da questões de massacres e não só. Muitos daqueles não são da oposição, não são ativistas cívicos na sua maioria, são cidadãos e outros até militantes do próprio MPLA. Então é o país que está em jogo. Se nós queremos tirar Angola deste lamaçal, precisamos olhar o país com olhos de ver. Esqueça nossas diferenças, mas analisar, em vez de combater e matar o mensageiro, vamos discutir a mensagem, aquilo que a Anitta trouxe como abordagem. E vamos reduzir a isto na decisão final, nessa perspectiva. Ok, muito obrigado.